Fala aí galera do canal Raiz 2, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver uma aula diferente aí de notação científica, pessoal. Mas afinal de contas, qual é a aplicabilidade dessa matéria na vida real ou até mesmo para ajudar vocês a resolverem outros problemas de matemática? Então vamos lá, pessoal. Vamos dizer aqui, por exemplo, ó, a distância entre a Terra e o Sol, galera. Qual é a distância entre a Terra e o Sol? Em quilômetros, claro, né? Então, olha só, a distância entre a Terra e o Sol, pessoal, é de aproximadamente 149 milhões e 600 mil quilômetros. Agora, pessoal, vamos dizer, por exemplo, que você está no Enem e você vai resolver uma questão de física que envolve aí a distância entre a Terra e o Sol. Imagina você o tempo todo tendo que escrever este númerozão gigantesco aqui para resolver algumas operações. Não seria muito chato? É aí que entra a notação científica. A notação científica, pessoal, é uma forma de abreviar um número que seja muito grande ou um número que seja muito pequeno. Utilizando, nesta aula eu vou ensinar para vocês, utilizando potências de base 10. Então, olha só, pessoal, de que maneira que a gente pode aqui abreviar este número aqui e escrevê-lo em notação científica. Primeiro passo, eu quero que vocês aí tentem imaginar que aqui do lado de fora eu tenho uma vírgulazinha aqui, tá bom? Eu tenho uma vírgula. De que maneira que eu posso colocar esta vírgula aqui em todo este número de tal forma que ele fique entre 1 e entre 10. Grave isso aí, entre 1 e 10. Pessoal, a única maneira que eu posso colocar essa vírgula de tal forma que ele fique entre 1 e 10 é se eu colocar aqui, ó, entre o número 1 e o número 4. E aí, eu já não vou mais ter este númerozão todo, tá? Se nós formos reescrever este número usando notação científica e potências de base 10, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, apenas esta parte aqui, aonde os zeros terminam. Então, no caso, fica 1,496, tá bom? Multiplicado, não é, por potência de base 10, então aqui você vai sempre, ó, multiplicar por 10. Feito isso, pessoal, só falta mais um passo, que é compensar as casas que nós andamos aqui com a vírgula. Então, como que nós fazemos isso? Nós vamos contar, ó, quantas casas nós andamos, primeiramente. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andamos 8 casas com a vírgula. E aí nós colocamos aqui, ó, o expoente 8 em cima do 10. Então, resposta final, se nós formos escrever a distância entre a Terra e o Sol em notação científica, nós temos 1,496 que vai multiplicar por 10 elevado a 8. Isso aqui, pessoal, é basicamente uma abreviação. Se você, por exemplo, for multiplicar esse 10 aqui por ele mesmo 8 vezes e depois for multiplicar por este número aqui, vai dar 149 milhões e 600 mil, tá bom? Vamos para mais um exemplo. Olha este segundo caso, pessoal. Agora nós vamos aqui escrever em notação científica a distância entre a Terra e Netuno, que é o último planeta do Sistema Solar. A distância aproximadamente entre a Terra e Netuno, pessoal, é de 4, acredite, bilhões de quilômetros. Então, eu estou escrevendo aqui embaixo, ó, o número normal, 4 bilhões. Aqui nós temos 4 milhões. Vamos colocar mais 3 zeros. E aí nós temos 4 bilhões de quilômetros. Agora, vamos usar a mesma situação. Imagina você resolvendo um problema e ter que escrever o tempo todo o número 4 bilhões. Seria problemático, né? Então, olha só. Pensa comigo. Aonde é que eu posso colocar esta vírgula aqui do lado de fora, neste número aqui, 4 bilhões, de tal maneira que esse número fique entre 1 e 10. Se a gente for parar para ver, pessoal, o único local que eu posso colocar é aqui, ó,
entre este 4 e este 0, porque aí o número fica 4,000, você não precisa colocar esse tanto de zero. Você coloca aqui apenas o 4 multiplicado, não é potência de base 10, nós não estamos escrevendo notação científica com potência de base 10, então aqui nós vamos sempre multiplicar por 10. Tá bom? Agora, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos contar quantas casas nós andamos com a vírgula. Olha só, nós andamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós andamos 9 casas com a vírgula. E aí, a gente vem aqui, e compensa essas casas que nós andamos, colocando aqui o 9 como expoente do 10, tá bom? Então, nossa resposta é de 4 multiplicado por 10 elevado a 9. E a gente pode completar aqui, quilômetros, tá? Então, esta é a notação científica da distância entre a Terra e o último planeta do Sistema Solar, o mais distante do Sol, Netuno. Vamos para o nosso último exemplo. Pessoal, agora nós temos aqui uma célula. E se eu quiser, por exemplo, escrever o tamanho de uma célula? Eu andei lendo um pouco, porque não é especificamente a minha área, mas eu acabei descobrindo que uma célula do corpo humano tem aproximadamente de 1 a 3 micrômetros. Professor, e o que seria micrômetro? Um micrômetro, pessoal, é a milésima parte de 1 metro. Então, eles já usam esta medida, já porque se a gente for escrever a medida de uma célula em centímetros, vai ficar 0,00000000001, entendeu? Então, eles usam a medida de micrômetros. Mas seria possível, por exemplo, a gente conseguir escrever o tamanho de uma célula em milímetros? Vamos escrever aqui. Eu não sei, talvez, se essa seja a medida correta de uma célula em milímetros. Então, vamos usar apenas para exemplificar, tá bom? Vamos dizer aqui, por exemplo, pessoal, que a medida de uma célula em milímetros fica aqui algo em torno de 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar aqui apenas 1. Beleza? Milímetros. Ok? Estou colocando aproximadamente isso porque eu li algo em torno de 10 elevado a menos 6. Então, eu pus 6 casas decimais, tá bom? Então, olha só, pessoal. Imagina você aí tendo que escrever este número o tempo todo em algum problema de ciências, talvez, de química, não sei. Seria muito chato. Então, de que maneira que a gente pode escrever este número em notação científica, pessoal? Aqui o mesmo caso, só que aqui você percebe que nós já temos uma vírgula no nosso número. Então, tudo que nós precisamos fazer é andar com essa vírgula de tal maneira de que este número fique novamente entre 1 e 10. E a única maneira, pessoal, é se eu colocar esta vírgula aqui, tá bom? Porque aí o número fica 1, alguma coisa. Mas aí, no caso, fica apenas o número 1, tá? E como a notação científica nós estamos usando potência de base 10, que vai ser vezes 10, tá? E agora que neste momento, novamente, nós vamos contar quantas casas que nós andamos com a vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. E aí nós vamos colocar aqui, o número 6 aqui em cima. Porém, pessoal, aqui tem uma coisa que diferencia dos outros dois exemplos. Neste caso específico, nós andamos com a vírgula aqui para o lado direito, em vez de andar para o lado esquerdo, porque o número ele é muito pequeno. E quando nós andamos com a vírgula para o lado direito, ou seja, para o lado das casas decimais, em vez de deixar o número 6 aqui, nós vamos colocar o sinal de negativo, o sinal de menos, tá? Porque isso significa que nós andamos 6 casas decimais. E aí fica 1 vezes 10 elevado a menos 6 milímetros.
Tranquilo, pessoal? Então essa é a nossa resposta final. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, se inscreva no canal para receber mais videoaulas bacanas como essa. Ative as notificações. Nos vemos na próxima. Falou, valeu e grande abraço!